Olá a todos, estamos chegando no final do nosso dia, muitas conversas interessantes, já perdemos algumas pessoas aí no corredor, mas a ideia é a gente bater um papinho também sobre essa nossa região, né? Brasil, América Latina, e olhar também para soluções do mundo inteiro, né? A gente está trazendo aqui 3 palestrantes para falar um pouquinho sobre esse tema, o José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF. Zé Marcelo? A Carla Duprá, que eu acho que eu gosto até de mencionar, que foi uma das cofundadoras do IDES, e hoje é diretora, perdi você aqui, diretora do Instituto Intercement. E o Bernardo Guilhamon, gerente do escritório de alianças estratégicas do BID. A ideia é realmente a gente ouvir um pouquinho, né, sobre como que está o investimento social brasileiro a partir da percepção do Zé Marcelo, como é que ele percebe também a influência da tecnologia nesse contexto. O Bernardo vai trazer as características, desafios e as conquistas no âmbito da América Latina, também tentando aí trazer alguns elementos sobre esse uso da tecnologia. E a Carla vai contribuir com as suas experiências, né? Experiências da Intercement, que também atua na África, além do Brasil, e de outros países, né? E também algumas pinceladas de como a tecnologia tem sido uma aliada nesse processo. E aí eu vou passar a palavra, vamos começar com o Zé Marcelo, falando aqui do Brasil, e depois a gente passa para a América Latina, e aí vamos para o mundo todo. Daqui, boa tarde, né, a todas, a todos. Saudar-se, a alegria de estar aqui nesse espaço no Fórum com o IDES. Temos estado juntos em frentes múltiplas no dia a dia, então, alegria imensa poder seguir aqui o diálogo e essa trilha que vamos partilhando, né? Aqui também é um prazer de estar com o Bernardo, e muito em particular com a Carla. A gente teve recentemente, né, num outro fórum, então vou fazer aqui uma fala não muito distinta. A gente tem aí composto essa dupla que, enfim, providencial e que alegra muito. Podemos fazer esse bate-bola. A Paula já mencionou aqui, a Carla com larguíssima trajetória também no campo, no seu fortalecimento. Então, muito bom poder fazer esse diálogo nessa chave de balanço e horizontes, né? E vou tentar usar aqui esses 10 minutos, um pouquinho mais, num espírito muito de diálogo interpares também. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, né, na plateia e que acompanham, né, Lírio, essa trilha também há muitos anos. Então, também tentar levantar aqui um pouco essa bola de fronteiras, de desafios que podem nos guiar, né? E aí, a Paula sabe, a Carla também, eu tenho gostado muito nesse momento de pensar isso no balanço, na chave, antes de mais nada, de uma outra data, né? Nós temos eleições nesse país, parece, agora daqui a um mês, mas também daqui a um mês completamos 30 anos de vigência da nossa Constituição de 1988. Né? Então, um marco de 30 anos de experiência democrática, né, no país, ao longo desse período. Né? Nós tivemos, em abril, o 10º Congresso do GIF, ele tinha esse marco, Brasil, democracia, desenvolvimento sustentável, como que renovamos a nossa contribuição para isso, e dizia isso: o GIF surge formalmente em 1995, se institucionaliza em 95, mas ele não por acaso nasce como grupo, tem esse nome, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, como grupo informal, ainda em 89, num contexto, a gente diz não por acaso, porque num contexto que foi um contexto importante de expansão dos espaços e dos modos de ação cidadã, de ação coletiva no país, naquele contexto de transição, de consolidação democrática e de afirmação de uma agenda que fosse uma agenda de expansão de oportunidades, né, da pauta de desenvolvimento inclusivo, sustentável para o país de um modo geral, de fortalecimento de instituições, nas várias chaves, de gestão econômica, de políticas públicas, etc. Né? Enfim, uma conexão do setor privado, toda a pauta de responsabilidade social corporativa que se coloca para o país muito fortemente naquele período dos anos 90. Né? Então, um pouco da gente ter essa perspectiva de que hoje vivemos no país como um todo um cumprimento de ciclo dessas 3 décadas, e é claramente mais do que uma efeméride. Estamos mesmo cumprindo o ciclo, estamos desafiados a encontrar agendas novas que nos permitam encontrar novas formas de avanço na esteira, na sequência das muitas crises e fronteiras e limites que tivemos que enfrentar e nos deparar com nos últimos anos. Né? E gosto
dessa chave, como foi a do Congresso, de pensar, então, nesse momento, assim como pudemos, como setor, dar contribuições importantes para o que foi possível construir de expansão da cidadania, dos modos de ação cidadã, de oportunidades ao longo desses 30 anos, né, que contribuições podemos dar para que se formem novas agendas que respondam aos desafios que estão colocados para a nossa sociedade e também, não menos importante, novas convergências, novos modos possíveis de ação coletiva entre atores diversos para que essas agendas possam se materializar, né? E acho que também criar espaços ou recriar espaços de ação coletiva de convergências possíveis no Brasil parece algo bastante importante nesse momento. Então, essa chave, e nessa chave, quer dizer, para além de conectarmos com o processo histórico, vamos dizer, da nossa sociedade, né, eu acho que tem também senhas importantes, porque também naquele momento a gente avança, né, acho que muito do paradigma ali, para além da ideia de responsabilidade social, de cada um fazendo a sua parte no espaço cidadão, no espaço democrático, etc., né, a gente tinha chaves importantes de como é que avançarmos para ações, mobilização de recursos privados, na forma de filantropia, de serviço social, a serviço do bem público, que, para além, para dizer dessa forma, para além da boa intenção, né, pudesse perseguir resultados, pudesse ter consistência interna nas ações, pudesse orientar a efetividade, né, pudesse buscar dialogar com os desafios da agenda pública e da política pública também de maneira mais sofisticada, mais elaborada, né. O GIF, que a Célia, Carla, nasce muito nessa chave, nesse contexto. A própria adoção do termo investimento social privado quer comunicar isso, né? A ideia de investimento, a ideia de algo que, para além de uma intencionalidade, persegue resultado, persegue retorno, persegue e tem, portanto, que incorporar modos de planejamento, de gestão, de avaliação, etc., qualificados, né? Absorvemos tudo isso, tem um chamado para que mais atores pudessem produzir investimento e dar a sua contribuição para a formação de bem público. Eu gosto sempre de dizer que a maior evidência do êxito disso é a própria existência da rede de associados do GIF, hoje 142 organizações, institutos, fundações ou empresas que mantêm ações diretas de investimento social, a grande maioria delas não pré-existente àquele momento, né? Então é um espaço que realmente se forma, se dissemina, se expande ao longo desse tempo e que vai incorporando esse tipo de paradigma e qualificando imensamente a sua capacidade de interagir com a formação da nossa pauta de soluções públicas, com a construção de políticas, etc., né? Então esse acho que é o lado do copo que vimos enchendo, né? Acho que tem aqui fronteiras importantes. Eu vou tentar, para levantar que a conversa muito mais pincelá-las, e como eu disse, essa é uma conversa em contínuo, né? Tem várias pessoas aqui que a vivem e acompanham no dia a dia, né? Mas primeiro eu falei aqui da intenção para a efetividade, aí se conectando com a agenda de um modo geral, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa de fronteira hoje que é legal, quando, para além da intenção, eu tenho uma ação interna diretamente associada a mim, bem estruturada, com todos esses elementos que eu coloquei, tenho aqui um senhor avanço, mas, para além disso, como é que eu penso além do projeto? Como é que eu penso não só como é que a minha ação, o meu projeto, com começo, meio e fim, produz o melhor resultado direto que ele pode ter, mas como é que eu o faço conectado com a sociedade, com a agenda pública de modo geral, e ao fazer isso, ou na minha ação, contribuindo para que as capacidades de ação coletiva que se façam ali possam transcender a minha própria ação, né? Quer dizer, como é que, para além de, fiz aqui, tive tantos beneficiados, tantos participantes, gerou esse ganho, ponto, né? Como é que isso se conecta com o fortalecimento de capacidades nas organizações da sociedade civil, no poder público, no nosso espaço, que eu vou chamar aqui de ação coletiva, de ação pública em geral, de tal maneira que essa contribuição não se esgote em si mesma e, ao contrário, possa irradiar-se, né, e ajudar a que, no fim do dia, a gente vá tendo um tecido e um arco, uma infraestrutura de ação pública qualificada no país. Então, a minha contribuição, para além do projeto, fortalecendo essa infraestrutura, né, e, de outro, ao fazer isso, também como é que essa ação encontra formas de enraizamento e de sustentabilidade no tempo que transcendem ao meu próprio papel, né? Aí é um dilema constante e comum. Muito bem, a gente fez, teve os avanços e tal, mas no momento em que eu sair, aquilo desmonta, né? Então, como é que também a gente consegue pensar estratégias, seja de ação compartilhada, né, de co-investimento, de articulação entre quem está
apoiando aquilo, seja em legando projetos, organizações, atores que podem ser na sociedade civil, que podem ser no poder público, fortalecidos e em condições de levar adiante aquela contribuição e daquilo enraizar-se. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é que uma dimensão que absolutamente não está ausente desses anos todos, né, e sabemos disso, né, do que se chamava, ou se chama ainda, mas, né, tinha muita coisa do impacto sistêmico, da conexão, não vou nem chamar de impacto aqui, né, mas dessa conexão no espaço de ação pública em sentido mais amplo, e de como é que o nosso investimento se irradia e se enraiza, eu acho que é algo que ainda comporta muito, e que está muito na ordem do dia, né? Pensar ação articulada, ação em rede, co-investimento, cooperação com a sociedade civil, cooperação com a gestão pública, demandas de sustentabilidade, e essa visão do campo, não apenas dando a contribuição para fazer algo que de outro modo não se faria, do ponto de vista da ação direta, ali do projeto, da prestação de um serviço, mas dando a contribuição por fortalecimento das nossas capacidades, da nossa infraestrutura de ação pública. Acho que tem espaço aqui para pensar nisso. Em setores que em outros países são bastante mais frequentes, né, investe-se muito em demandas de patrimônio histórico e cultural. Vou começar por isso, por razões óbvias, né, do nosso momento, né, acho que tivemos uma evidência clara do quanto negligenciamos isso no país, e o quanto negligenciamos isso como parte de formação de memória, de conhecimento, de patrimônio no sentido pleno para uma coletividade, né, e isso é objeto muito frequente de investimento no setor filantrópico, de investimento social em outros lugares. Poderia falar de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de inovação, a mesma coisa, né, se trata de fomentar algo que vai criar capacidades numa determinada sociedade, capacidades essas que a farão mais capaz de dominar a sociedade do conhecimento, mais capaz de produzir inovação, mais capazes de produzir respostas para seus desafios contemporâneos do planeta, né? Então, portanto, de novo, esse é um papel muito mais diferido do que está lá na ação direta da implantação de cada uma das soluções que uma boa base de conhecimento científico, de tecnologia e inovação vai nos dar, ou de patrimônio cultural, histórico e memória de uma coletividade, né? Mas estou dando aqui exemplos de dimensões em que podemos ter mais esse papel. O mesmo vale na produção de conhecimento, né? Se trata de ter bons projetos, mas se trata também de ter boas ações que possam somar ao repertório de soluções públicas, de metodologias, de massa crítica, de política pública. Então, como é que a gente pensa a nossa ação, em muitos casos, mais experimental, mais orientada à inovação, né? Eu vou financiar, eu vou apoiar coisas que estão ali tentando enfrentar soluções, problemas sem soluções, problemas complexos. Outro dia alguém falou isso, né? Problema simples alguém já está solucionando, né? Nosso problema é como é que a gente gera uma contribuição para aquilo que não tem resposta dada, e gerar isso tentativa e erro, financiar experimentação, né? Lidar com prazos, com retornos, com prazo de retorno expandido, né? É uma lógica distinta. Acho que a gente tem muito espaço para isso, como se nos pensamos como geradores de conhecimento e de solução nova, né? Se nos pensamos como geradores de capacidades ampliadas, né? Outra vez, eu tenho que pensar o projeto, seja em cooperação com a organização da sociedade civil, seja diretamente, seja com a gestão pública, mas também pensar como é que eu posso dar uma contribuição para que esses atores tenham capacidades ampliadas. A gente tem tido interação, estava agora conversando com a Luciana do PNUD, falávamos sobre a agenda de cooperação com o desenvolvimento da gestão pública, né, com a máquina, com gestores, com a estrutura de gestão pública e a sua capacidade de produzir e entregar soluções em escala para o país. Falávamos do nosso desafio em fortalecer o tecido e o arco de organizações da sociedade civil como um todo, e lidar com esse desafio. Bom, tem lá o projeto, mas alguém precisa executá-lo, quem vai executá-lo precisa ter capacidade, precisa ter perenidade, precisa ter enraizamento institucional, talvez tenha um papel para a gente aqui, e o entendimento de que se no fim do dia a gente tem esse tecido fortalecido tanto na sociedade como no poder público, a gente tem uma coletividade com infinitamente mais potencial para responder em escala e no longo curso, né, de maneira durável, seus problemas. Então, como é que absorvemos isso como parte das nossas estratégias? E, por fim, já aqui no tempo, e para poder fazer um comentário breve, levantando a bola sobre tecnologia, né, também voltando para a chave de um momento que nos desafia no país a novas agendas, novas convergências, né? Acho que uma reflexão que a gente tem feito muito de um lado, o que atualiza os nossos focos, os nossos modos de contribuição e de articulação em temas em que, como setor, já estamos bastante. Então, recém-iniciamos, junto com Todos pela Educação e com parceiros da rede do GIF, que atuam na área de educação, um ciclo de reflexão que é sobre isso, né?
estamos atualizando a agenda, tem lá a educação já, vamos olhar os próximos 4 anos, pensando nos mandatos estaduais, federal, mas também o arco até 2030, pensando no marco da agenda ODS, etc. Né? Então, atualizando que focos, que modos de articulação intrasetor e com outros stakeholders, né, na gestão pública, educadores, sociedade civil, na área de educação, a gente pode ter para um impacto coletivo agregado, para que o volume de investimentos que mobilizamos possa produzir o máximo possível de contribuição agora nos próximos anos, né, construindo sobre o que fizemos nos anteriores, na qualificação da educação no país. Então, tudo bem, tem um lado que é temas que estamos, como é que a gente sempre persegue um impacto agregado maior, etc. Tem um outro lado que é temas contemporâneos absolutamente fundamentais em que estamos menos. Né? Então, poderia falar aqui da agenda de clima, de mudanças climáticas e tudo que se rebate em termos de acesso e gestão de recursos naturais, de água, de energia, etc. Né? Poderia falar de toda a pauta de equidade e de diversidade contemporânea, como é que a gente lida com os desafios de equidade de direitos das mulheres, de equidade de gênero, de equidade racial, portadores de deficiência, LGBT, etc. Toda a agenda de diversidade. Poderia falar da pauta urbana, né? Claramente vital para as condições de vida nesse país, que é cada vez mais essencialmente urbano, então cidades sustentáveis, né? Está aqui a Melina, a pauta de segurança, de justiça, vital, como é que a gente dá uma contribuição, e aí, de novo, não só na chave dos sistemas de segurança, mas de política de prevenção, de um ambiente que possa ser mais pacífico e menos condutora à violência cotidiana como a gente vive na sociedade, migrações, né? Está aqui o Federico, esse é um tema que entra na agenda pública do Brasil como nunca esteve, né, e é importante que entre. Enfim, podia continuar citando aqui, né, mas acho que tem uma outra chave que é nessa lógica de atualização, como nos perguntamos em relação a temas que são temas candentes para a sociedade brasileira e para a sociedade global, para a agenda contemporânea, todo o marco, né, da Agenda 2030, de ODS, como é que podemos aprofundar a nossa conexão para isso. Temos, a partir do GIF, tentado impulsionar muito essa reflexão em todos esses temas. Quis listar aqui algumas fronteiras. E, por último, Paula, tecnologia. Eu vou aqui, eu falei que era um comentário mesmo, porque eu não queria responder a pergunta. Né? Eu, por acaso, entre outras coisas que fiz na vida, tive uma relação muito grande com projetos de experimentação e inovação com internet, com mídias digitais, ali ao longo dos anos 2000, né, apresentei um programa de TV que era muito sobre inovação e o seu uso nas várias frentes, né, e acho 2 coisas para iniciar a pauta, né, alguém perguntou ali, não, como é que você vê hoje tecnologia, pode ajudar a reduzir desigualdades? Não pode? Eu falei, a tecnologia como ferramenta neutro, né? Eu tenho uma expressão que acho que está desatualizada, Paulo, que Chico dá em Francisco, porque ela é meio politicamente correta, eu tenho usado, né, alimento que nutre Chico, nutre Francisco, né? Então, para falá-la de maneira mais contemporânea, mas o ponto ela é uma ferramenta, né? A gente vê um momento de muito entusiasmo sobre as possibilidades delas, elas são evidentes de democratização de canais de participação, de canais de radiação de conteúdo, de modos de cooperação, de ação coletiva distribuídos, quer dizer, essas possibilidades estão aí e são imensamente usadas e aproveitadas, e ao mesmo tempo estão num momento meio distópico de também nos dar conta de todos os riscos envolvidos. Né? Eu gosto sempre de evocar a música do Gil, do Cérebro Eletrônico, de mais de 3 décadas atrás, que diz, né, o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo, só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. O ponto cabe a nós escrever os algoritmos, cabe a nós construir os modos de uso e as intencionalidades de uso das tecnologias. Né? Portanto, a gente tem certamente ali uma oportunidade de um arco de ferramentas que exponencia imensamente os modos de ação coletiva, mas temos também algo que é neutro. E aí, o segundo comentário para levantar vejo um impacto consumado de possibilidades, muito mais do que de riscos, em muito mais outros setores do que no nosso. Quer dizer, quando eu olho para o ambiente de cultura, os modos de produção, de disseminação, né, de cultura se alteraram profundamente ao longo dos últimos 15 anos. Vários outros setores de mercado, você tem desintermediações, né, você tem modos de produção, de organização interna de trabalho, de colaboração, conhecimento absolutamente alterados e impulsionados por novas tecnologias. Se eu olhar para o ambiente da mídia, não precisa nem falar, né, cada vez mais o setor público e a política se vê impactado com isso. Eu tenho a impressão que o tema aqui do fórum é tremendamente oportuno, não só porque sempre será oportuna essa discussão na nossa vida contemporânea, mas porque para o setor, talvez a nossa relação com as possibilidades e com os impactos das novas tecnologias seja menos íntima hoje, essa é a minha impressão, do que por exemplo, em outros setores que eu citei aqui. Né? Então, mais do que aqui
podia aqui apontar possibilidades, eu já esgotei o tempo. Queria mesmo levantar a bola e quase que devolver a pergunta, né? Dada essa premissa, como é que aqui no Diálogo a gente se pergunta, e esse é o tema do fórum em geral, que apropriações a gente pode fazer mais no dia a dia, é o que a gente tem buscado pensar mais. Depois, se tiver tempo, eu dou aqui uns palpites, mas acho que mais do que os palpites do Zé Marcelo, é algo que o campo precisa refletir mesmo. Então, saudar também o tema aqui do fórum. E obrigado. Vou passar a palavra para o Bernardo. Zé Marcelo me colocou aqui numa posição complexa por causa do tempo. E vou pedir, então, para tentar ser breve. A gente queria dar um pouquinho de espaço para ter perguntas também, para a gente poder dialogar também com o nosso público. Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Sou do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O banco é a maior fonte de financiamento de desenvolvimento da América Latina. Tem presença em todos os 26 países da região, na América Latina e Caribe também. E tem 48 países que são os fundadores do BID. O BID trabalha fundamentalmente com os governos, mas 10 anos atrás, no marco de uma reforma do BID, o presidente Moreno criou uma oficina, um escritório para parcerias estratégicas. A ideia foi abrir o banco para trabalhar em colaboração com as fundações, com o terceiro setor, com o setor privado, com distintos agentes de cooperação que operam também no mesmo âmbito, que buscam os mesmos objetivos que a gente busca para apoiar problemas complexos de desenvolvimento, que sozinhos não dá, que tem que pegar outros para acompanhar com recursos financeiros, ideias, trazer inovação, a forma que a gente atua, mediante as parcerias. E brevemente quero reflexionar em 3 aspectos. Em primeiro lugar, dá uma impressão de como vira a ideia de parcerias, de terceiro tesouro na busca de soluções na região. Simplesmente aí queria dizer que nos últimos 10 anos tem muito, a gente observa um crescimento muito grande na região de crescimento das fundações que estão atuando no âmbito do desenvolvimento. Somente um dado recente de um estudo da OECD que identifica 859 fundações baseadas na América Latina, com programas importantes na região. A metade delas, todas criadas neste século. A ideia dada dinâmica de crescimento. Muitas dessas relacionadas com empresas, mas também muitas dessas relacionadas com gente da base e também gente de alto patrimônio que busca tentar acompanhar ou solventar problemas que o governo não dá, só sozinho, que o setor privado não dá, que o mercado somente não soluciona e que está tentando fazer coisas diferentes. O âmbito que uno vê crescentemente da atuação das fundações na região está associado fundamentalmente ao tema de pobreza, sobretudo o tema de educação, grande problema da América Latina. A gente pegou um aumento enorme da cobertura, tudo ótimo, a qualidade é péssima ainda, como dão as provas PISA, tudo isso. Então, tem um movimento muito grande de fundações trabalhando no tema de melhorar a qualidade, de formação de maestros, do tema de mover a qualidade da educação e de manter a gente, os estudantes, no sistema escolar, que tem todo o tema de dinâmica de gente de exclusão que ficam fora do sistema educativo. Então, o tema de educação, o tema de forte foco, o tema de emprego e qualidade de trabalho é outro âmbito de maior interesse na região da maioria das fundações. E também, por supuesto, tradicionalmente tem sempre crescente atuação nos temas associados à sustentabilidade, dada a natureza da região, com a riqueza ambiental, maior diversidade do mundo, a água, um terço da água do mundo fica na nossa região, tem, obviamente, atuação nesses temas. E também, recentemente, temas de crescente complexidade nas cidades relacionados com a segurança cidadã, que a gente falava, é um tema que também a gente observa em toda a região, crescimento da atuação, tema urbanos, mas o tema segurança ficam super em crescimento. Queria colocar em segundo lugar, mencionar que vemos também uma crescente sofisticação ou crescimento de novas formas de intervenção ou instrumentos que também
a gente observa que estão acontecendo na região, a forma que as fundações e que as famílias, que também tem também o mercado de capitais, estão encontrando novas formas de atuação. Uma delas, obviamente, é o investimento de impacto, aquele investimento que busca um retorno, mas também não somente um retorno financeiro, mas um retorno ambiental, social. O investimento de impacto já na região tem fundos. O mais recente informe da Latin American Venture Capital Association, LAVCA, tem 1,2 bilhões, 1.200 milhões de dólares em fundos orientados para investimento de impacto na América Latina. E se uno compara também o número de atores de fundos que chegam à região para participar em investimento de impacto, passaram nos últimos 7 anos de ter 14 entrantes promédio por ano, comparado com somente 4 na década passada. Ou seja, uma área que crescente interesse também de atuação, e aqui tem exemplos em Brasil deles, não? Com Certau e outros, uns quantos que também estão crescendo, que eu acho que a combinação de esforços das fundações com também o uso do próprio patrimônio da fundação em investimento de impacto abre possibilidades de crescentes de atuação. Também a gente observa desenvolvimento de outros instrumentos que a gente fala de blended finance, que é uma mistura do financiamento condições mais comerciais, regulares, com financiamento blando ou não reembolsável de donação. E, por exemplo, a gente tem um programa que está instrumentando na região de Centro-América com a Fundação Gates e a Fundação Slim e Enos Malaria Council para a eliminação da malária naquela região, Centro-América, onde o BID acompanha com financiamento que vai para os países e eles põem doação para baixar o custo e poder chegar nos próximos anos à eliminação da malária naquela região do mundo. Ou seja, a combinação de esforços de atores utilizando a blended finance, que também está sendo muito usada para energia renovável e para projetos verdes, também está sendo usada para projetos de caráter social. E outros instrumentos interessantes que a gente observa também em crescimento são Social Impact Bonds. A gente acompanhou o primeiro esforço no mundo de desenvolvimento de utilizar Social Impact Bonds uns anos atrás na Colômbia, com 3 fundações importantes da Colômbia, Fundação Corona, Fundação da Vivienda e Fundação Santo Domingo, para trabalhar com gente que foi desplazada por processo da violência naquele país, onde com uma combinação de recursos da cooperação da Suíça, que ajudou para estruturar a estrutura legal financeira do bono, onde as fundações adiantaram recursos para que uma instituição fizesse programa de capacitação com certas métricas de treinamento e colocação no emprego dos desplazados. E depois, se as metas foram cumpridas, o governo fazia pagamento, as fundações recuperavam e podiam voltar esse capital para novos programas. Esse programa tem bom sucesso e começa a ser replicado. Entendo que também acá no Brasil vocês estão experimentando também. Achamos esse tipo de inovações para alavancar capacidades, recursos, para solventar problemas complexos, sempre é uma área de possibilidade. A gente também está combinando esforços no tema, por exemplo, com distintas fundações da região e de fora, para atenção de infância temprana, e combinando aí, piloteando esforços que depois podem dar lições para informar, reformar políticas públicas de programas de creche, onde o BID acompanha com muito financiamento os países, e o trabalho com a sociedade civil e com fundações permite isso. Ou seja, vemos muitos instrumentos de inovação. E em termos de tecnologia, solamente para terminar, dar alguns exemplos. O BID tem, nos últimos 5 anos, esforço muito grande de mover a agenda digital. Estamos acompanhando os países para voltar trâmites em linha, acompanhar a agenda de governo eletrônico nos países e também meter nos distintos programas para ser mais eficiente o gasto social, em educação e saúde. Vou dar um exemplo do meu país, de Uruguai, onde o BID acompanhou ao país na implementação do Plano Ceibal, que constituiu o primeiro país do mundo que todas as crianças pegaram um laptop, mas não somente isso, fundamentalmente foi um programa que
serviu para gerar novas capacitação dos maestros, gerar toda uma agenda de conteúdos e enseñança. E um exemplo interessante aí de combinação de capacidades usando a tecnologia. Por exemplo, se voltou mandatória a formação em inglês para todo o país. Não tinha, os professores não eram suficientes para capacitar. Tinham 900 escolas para capacitar e somente maestros para 300 deles. Com um programa com British Council e maestros em linha, incluso nas áreas rurais mais remotas, as crianças puderam acceder à formação com professores, live, em real time, para capacitação em formação em inglês, em formação de línguas. Então, a tecnologia como um enabler fundamental. Outro exemplo interessante na área de pequenas e médias empresas, o BID com a Google, com Sealand, com DHL, com Mastercard, criou uma plataforma que se chama Conecta Américas para ajudar pequenas empresas a conectar em linha e para conseguir parceiros, exportar produtos, conseguir compradores. A Conecta América agora tem mais de 200.000 usuários, é uma plataforma onde tem treinamento online. A Facebook donou para a gente pacotes de produtos que as companhias que querem pôr serviços online, produtos online, têm acesso para publicidade e gratuitos. A Google também tem programas de capacitação para aquelas empresas que ficam no programa. E também onde as grandes empresas também tem uma área da plataforma que oferece possibilidade de compra de produtos e serviços, que também é uma forma de facilitar o acesso. De maneira que vemos na tecnologia sempre a possibilidade de acelerar possibilidades de crescimento também e de inclusão daqueles que têm mais dificuldade, né? Outro caso, terceiro, por último, no tema de tecnologia que a gente queria mencionar, simplesmente a modo de exemplo, em tema de transparência, um tema que é chave para toda a região. A gente criou no passado programa chamado Mapa Inversões. Começou quando, depois do terremoto da Haiti, a gente tinha que, o BID perdonou toda a deuda para Haiti e passa por ano $200 milhões de ganâncias netas do BID para doar para Haiti, o único país que o BID não presta. É um esforço que todos os donos do BID e os países estão fazendo. E para fazer isso, acompanhamos com um programa de traçabilidade das donações para os projetos. A gente da Colômbia, o governo da Colômbia gostou muito, levou para um programa chamado Mapa Regalias, que implementou na Colômbia, com apoio da Microsoft, que donou conceito de software para isso, e se adaptou depois para a Colômbia, onde tem traçabilidade do dinheiro que vem das regalias de mineria e de petróleo na Colômbia. E depois esse programa agora tem sendo replicado em outros países, como Peru e El Salvador, e agora tem uma demanda muito forte para ser levado a outros para fazer mapa de inversões, para todos os projetos de inversão, seja uma hidroelétrica, seja uma rodovia, tem traçabilidade total com respeito ao projeto, de como estado de execução, tem incluso a possibilidade de pôr opiniões em linha, a última interface que a gente está fazendo, vai ser agora implementado em Paraguai, de maneira de que a tecnologia somos super positivos, que é uma forma de pôr mais perto o cidadão que acontece em temas de governo e oferecer possibilidades de participação e de inclusão. Assim que somente comentar estes aspectos. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Exemplos bem interessantes aí, de coisas que eu até nunca, não tinha conhecimento. Muito, muito, muito bacana. E agora vamos ouvir a Carla, vai contar aí um pouquinho sobre a atuação da Intercement e também algumas coisas bem interessantes. Bom, vou ser ultra breve, porque já está todo mundo no bico do corvo, né? Exaustos. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada e também parabéns à equipe IDES, que esse fórum está sendo super legal, muito bom. Todo ano parece que vocês conseguem mesmo inovar. Então, estou feliz de estar aqui. E a Paula mandou só um pequeno desafio, né? Fala um pouco sobre esses desafios no mundo. Bom, o nosso mundo Intercement, então, são 8 países, 38 comunidades. Nós temos 7.000 funcionários e uma pergunta: como é que distribuir e produzir cimento pode reduzir a pobreza de alguma maneira?
desses países onde a gente está. Você pediu mais provocação sobre África, né? Então, nós estamos em 4 dos 55 países, acho que são 55, estão reconhecidos, né, hoje em dia naquele continente. Então, um país bem pequenininho, Cabo Verde, são 500 mil habitantes e tem um IDH médio. Daí nós estamos no norte, no Egito, que também tem um IDH médio, 90 milhões de habitantes, nós temos uma planta só, mas ela é gigante, ali perto de Alexandria. E depois estamos em 2 países mais ao sul da África, na África do Sul e em Moçambique. A África do Sul também tem um IDH médio, e Moçambique está dentre os 7 países mais pobres do mundo. Então, o que eu acho que eu queria compartilhar, né, eu acho que a reflexão daqui é impressionante, assim, como uma força de uma corporação que tem uma cultura, tem uma clareza de qual é o seu papel cidadão, pode, de fato, provocar algumas mudanças no contexto. Todos esses países têm uma maturidade em relação ao tema do investimento social privado e de responsabilidade social corporativa muito distintos. Depois da Primavera Árabe, vocês podem imaginar que a sociedade civil no Egito, assim, foi um pouco menos enaltecida, né? Então, estamos aí com poucas organizações que ainda sobreviveram, né, como ativistas em si. E a cultura de atuação da empresa em temas da sociedade civil também uma coisa bastante nova. Mas, tendo dito isso, um país muçulmano, um país bem machista. Só na semana passada, eu acho que foi, ou 15 dias atrás, o nosso CEO emplacou um Women's Empowerment Forum, né? Trabalhando em Alexandria com algumas 2 outras empresas, e porque tinha um ministério de Women Empowerment, que, enfim, conseguiram ali algumas brechas, etc. Então, começa a pautar um tema que algumas empresas não estavam nem, né, olhando para isso, e começa a criar aí um movimento, né? Dentro da nossa empresa, tivemos nós temos, acho que, 600 funcionários, mais ou menos, quase 24 são mulheres. Então, essa proporção lá no Egito. E uma delas ganhou uma bolsa dentro da área de engenharia, tecnologia, etc. Então, essas coisas começam a reverberar um pouco num universo muito distinto daquele que a gente conhece aqui, né? Quando a gente desce, assim, vai para a África do Sul tem um legal framework, tem um compliance desde o fim do apartheid, né, que se chama Broad-Based Black Economic Empowerment. E é um framework que, lendo, é fantástico. No fundo, uma maneira de rapidamente incluir, né, historicamente excluídos de todo o processo de produção. Tem um mining charter, né, para todas as mineradoras, e nós estamos classificadas nessas mineradoras, que pressupõem cotas em 4 aspectos muito críticos, né, da empresa. Então, sharing the power em cima, né, no board, todos os boards das companhias mineradoras precisam ter pessoas negras. Aí você tem ações afirmativas, cotas e todo um processo de desenvolvimento para o supply, né, para empresas que sejam lideradas por negros para serem os fornecedores da companhia. Você tem essas mesmas cotas e ações para dentro da companhia, né? E aí você tem também o pezinho da comunidade, que são os community trusts, que conversam muito com o modelo que foi desenvolvido aqui no Brasil pela Enter Cement, que a gente chama aqui os comitês de desenvolvimento comunitário. Lá são community trusts, como mini community foundations, assim, que tem a liderança da comunidade para identificar prioridades de atuação com recursos financeiros que precisam ser alocados, né? Então, esse arcabouço na África do Sul, obviamente, ela permite também, né, que as empresas
aprofundem e pensem também de uma maneira um pouco mais estratégica sobre como elas vão ticar, né, as suas compliances, assim. Então, a gente começa a ver ali algumas iniciativas super interessantes. Em Cabo Verde, é uma operação bem pequena. Cabo Verde, para quem não conhece, é um arquipélago, né, de 10 ilhas. Assim, e o que a gente descobriu, e isso é uma coisa que é uma característica, acho que, da nossa companhia, de conseguir fazer mobilizações. Então, lá tem uma mobilização de voluntários muito grande, e levamos algumas iniciativas que já foram testadas e bem-sucedidas no Brasil, como é a Semana do Bebê, que obriga você a ter uma interação. Lá, aqui é com as secretarias, lá já é com os ministérios, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social, muito apoio da cooperação portuguesa, e foi inacreditável, assim, o tamanho do barulho que você começa a fazer, que é um jeito de começar a dizer que empresas que estão lá, mesmo que sejam poucas, podem se envolver em temas de cidadania, né? E, finalmente, Moçambique. Moçambique tem uma presença, obviamente, de ajuda externa muito relevante, tem uma história muito interessante, né? Triste por um lado, né? Porque depois da sua independência nos anos 70, né, mergulha em 30 anos de guerra civil, né, então, mais recentemente, que está fora dessa, reconstruindo assim o país cheio de recursos naturais, e muita potencialidade, né? Mas muita desigualdade também, do tipo que talvez fosse o Brasil dos anos 50, né? Então, ali, uma das provocações que você fez, né, quais são as diferenças, apesar do modelo ser parecido, é igual, né, o estímulo ao voluntariado, a criação de comitês de desenvolvimento comunitário, as necessidades preeminentes são mais básicas do que aquelas que a gente vem trabalhando, talvez, em outros países. Mas, tendo dito isso, é impressionante quando você põe uma plataforma em que os funcionários podem, né, se identificam e podem participar. Então, recentemente, a gente inaugurou em Salamanga, que é uma cidadezinha pequenininha, perto de Maputo, onde a gente tem uma pedreira, a mobilização de 2 funcionários e toda uma comunidade para a construção do que eles chamaram a Casa da Mãe Espera, né? O que é a Casa da Mãe Espera? É no mesmo espaço físico onde tem um posto de saúde que atende aquele raio ali de 100 quilômetros. Muitas mulheres parturientes andam 30 quilômetros, né, para ter o seu bebê no posto. E quando chega, um bebê não está pronto, né? Então, assim, ou você volta 30 quilômetros ou você fica em algum lugar, né? E a iniciativa era construir uma casinha, né? Mas bem simples. E os nossos funcionários falaram: não é possível, não, para uma casa, né, para uma parturiente, nós vamos ter que fazer uma casa direito, com bloco, cimento, etc, etc. E fizeram uma mobilização fantástica em torno disso. E eu acho que uma das reflexões, né, que a gente faz é o quão isso permite trabalhar a autoestima e a possibilidade de exercer a cidadania, né? É uma participação voluntária. O que a gente tem em todos os países é a mesma metodologia. Se você quer fazer, você precisa ter um grupo, você precisa envolver pessoas de fora, você precisa ter uma ideia, você precisa saber para onde, o que vai acontecer, tem que ter um cronograma, tem que ter um orçamento, enfim. Mas o que você vai fazer é muito livre, né, para que os próprios funcionários possam identificar. E como companhia mesmo, e como instituto, que a gente está presente nesses países, tem alguns temas que têm mais a ver com o nosso entendimento de como a gente pode contribuir para reduzir a pobreza. Um dos temas é a moradia para baixa renda. Então, em cada um desses países, a gente tem um projeto diferente, aí em aliança sempre com outros parceiros. Mas eu nem vou entrar na história, porque a gente tem 7 minutos e ainda quer fazer perguntas. Então, é isso.
Obrigada, Carla. Eu queria abrir para perguntas. Queria saber, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você não, Andréa. Eu quero. Pode perguntar, estou brincando. Eu quero fazer a pergunta, porque me intriga muito. Bernardo, você falou sobre os investimentos em educação na América Latina como um todo e das dificuldades, né, de sucesso desses investimentos. Nós temos, aqui no Brasil, é patente que temos muito investimento em educação e temos dificuldade de obter resultados e elevar o nível da educação e dos nossos estudantes. Nos outros países da América Latina, esse quadro é parecido? Se for parecido, por que você acha que é tão difícil elevar a qualidade da educação, ou pelo menos o resultado, né, ter resultado concreto de investimentos em educação? Vou começar, não sou experto no tema, mas simplesmente dizer que os problemas são parecidos e o que tenho visto, que meus colegas de educação falam para mim, que trabalham no mesmo tema, que em muitos lados se está gestando movimentos que estão tentando atacar o tema, que o ciclo político não ataca, porque os problemas de educação são problemas de longo prazo. Então, estão tentando gerar movimentos similares que a gente tem acá, como Todos pela Educação, onde pode combinar os próprios maestros, os próprios fundações que sabem do tema, a gente também do próprio governo, em movimentos que em alguns países começaram com os empresários, preocupados por a qualidade da educação, porque não tem força laboral preparada e tem que ver como solucionar isso, mas que também estão buscando ser mais abrangentes e incorporar também outros e tentar ver como começar a trabalhar em programas, pilotear esquemas de incorporação de tecnologia nas escolas ou de qualidade de formação. Então, o que observo é que é um problema bem difícil de abordar, que o gasto em educação tem crescido na região, mas ainda a qualidade, que é o mais difícil de mudar, porque pode construir um edifício muito fácil, mas uma nova escola, mas o mais difícil é gerar maestros formados, ter os niños na escola, e isso implica melhorar os programas, melhorar uma série de coisas que estão no software do sistema, que são muito mais complexas de abordar. Tem temas de organização de trabalho, tem temas muito mais complexos de política pública, que são complexos em todos os lados, não? E a gente tem casos novedosos, interessantes, a nível de algumas regiões, distritos, mas difícil encontrar a receita que pode ser replicada em todos os lados, não? Cada país tem que encontrar seu caminho. Desculpa que isso não é um tema, eu ajudo o time de educação com parcerias, mas não sou um experto nessa área. Eu tenho uma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí, enquanto vocês pensam, eu vou fazer a minha pergunta, né? Acho que vou fazer a pergunta para os três. Parte da busca de soluções, né, e a gente vê isso com muita facilidade na iniciativa privada, tem a ver com tomar risco, com tentar realmente arriscar nessas soluções. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não. E o que a gente vê, muitas vezes, principalmente no investimento social corporativo, que tem a imagem, tem toda uma preocupação grande em relação a ter sucesso, né, no investimento social, e mesmo para um organismo multilateral, né, como o BID. Como é que vocês veem essa questão, né? Eu acho que o Bernardo trouxe bastante agora esse apetite por investimento de impacto, que eu acho que já é algo que vai numa direção de mais tomada de risco. Fiquei até pensando aqui, que não tem nada a ver com esse assunto, mas que tal a gente criar uns community trusts com rastreabilidade do recurso, né? De quem doe, de quem e para onde vai, onde ele é usado. Eu acho que são aplicações aí, né, que a gente talvez num futuro próximo veja. Mas como é que vocês veem essa questão de tomar risco, né? Em especial para o setor privado, né, para o investimento social corporativo e no caso do BID, né, para uma organização multilateral? Assim, acho que, em geral, sim, a empresa tem
uma aversão ao risco, né? Minimiza risco, cadê? Tira o risco, né? Mas, claro, quando você está trabalhando sobre um guarda-chuva que chama inovação, né? Está inerente ali o processo de tentativa e erro e aprendizado. Então, acho que tem um pouco mais de conforto, botando debaixo desse brand, desse guarda-chuva. Quando é uma inovação dentro do instituto, é mais soft ainda, entendeu? O soft landing mesmo, acho que há uma compreensão de que faz parte do investimento de risco, e nós não tivemos muita dificuldade de convencer o nosso conselho de abrir o portfólio de investimento do Instituto Intercement para incluir alguns investimentos em negócios de impacto, né? Que podem não dar retorno nenhum, mas também, no limite, a gente às vezes faz investimentos em projetos que retorno financeiro não vão dar nunca, nenhum, né? E vão dar... Vou responder, você me permite 30 segundos do outro tema só. 30 segundos mesmo, mas a gente está iniciando, falei aqui, né, um processo que é exatamente sobre essa reflexão que a André levantou. Como é que a gente pode aumentar o impacto agregado, as fronteiras da educação. Então, isso para dizer que é um desafio muito nítido aqui, né? Os comentários que eu faria, no entanto, acho que a gente tem consolidado um certo lugar comum de, puxa, fracassamos e tal, que acho que é um problema do Brasil hoje, né? Eu gosto sempre de dizer... é muito didático para nós olhar o mapa de IDH do Brasil de 1980, 90, 2000, 2010, porque é bonito de ver, né? O degradê ali, a gente avançou imensamente, né? E aquele avanço não é um avanço de ninguém, é um avanço da sociedade brasileira, do que como coletividade podemos fazer, de ninguém em particular, né? Então, lembrar sempre, primeiro de tudo, que avançamos, né? Nós universalizamos praticamente o acesso, tem aqui e ali desafios, mas comparado com o que era há 20 anos, né, imensamente, e tivemos avanço na infraestrutura da malha de educação básica e educação pública importante, né? O que absolutamente não anula os desafios, mas primeiro lembrar isso, né? Gostaríamos de fazer mais, mas o que foi possível fazer, acho que é didático para o país e para o campo. Depois, o desafio do que fazer não é só um desafio do campo, né? É um desafio da educação. Quem pensa em educação pública no Brasil, puxa, a gente fez tudo isso, avançou, mas a gente está aqui com gargalos que a gente está com muita dificuldade de vencer. Então, acho que há uma reflexão de como campo a gente ajuda a responder esses gargalos, né? Mas acho que esse é um desafio do setor da educação como um todo, né? E, por fim, duas coisas, né? A gente tende a ter... Olha, tem muito investimento social privado, e como é que não mudou a educação pública no Brasil? Esse é um país de 200 milhões de habitantes, quer dizer, este muito... é relevante pelo que ele tem potencial de financiar inovação, experimentação, coisas que o gestor, a gestora, a gestão pública tem mais dificuldade de fazer, né? Mas ele é relativamente pouco em relação ao orçamento global da educação pública no país. Então, lembrar que também não dá para ter essa. E orçamento global esse, que em que pese ter crescido, sobretudo para a educação básica fundamental, em termos relativos ainda é baixo. Quer dizer, não é que a gente gasta muito por aluno, e muito menos de maneira equânime na distribuição dos recursos no país. A gente fez avanço, mas também não é verdade que a gente está gastando tanto quanto a Coreia gasta em educação básica, e ainda assim não avançamos. Nós não gastamos tanto quanto a Coreia gasta, né? Mas isso só para o OCDE, etc. Enfim, e aí na inovação, Paula, eu acho que na minha fala está muito presente, né? Precisamos, na inovação não, no risco, né? Precisamos pensar mais sobre isso, né? Se nos pensamos como fomentadores de inovação, de experimentação, de criação de capacidades, então, tomar risco é uma variável-chave. Eu acho que tem duas dimensões de risco aqui. Tem uma dimensão que é o potencial e o tempo para o retorno do investimento, vou usar essa, né, para falar aqui no jargão de investimento, e a dimensão da exposição de imagem, temas em que você está na seara do debate público sobre soluções, né? Eu acho que na primeira... de fato, aqui tem uma trilha de reflexão necessária, né? Eu gosto sempre de dizer, no setor privado, conviveremos com muita naturalidade com a ideia de que, bom, pesquisa, desenvolvimento e inovação tem tempos de maturação expandidos, eu vou ter tentativa e erro, eu vou acertar 9 para... vou errar 9 para acertar uma, e aquela uma, né, vai abrir caminhos novos que vão se multiplicar, então vale a pena, né? Tem muita coisa que tem maturação de investimento, prazo de retorno alargados, expandidos, etc. A gente convive, claro que dependendo do setor, o negócio vai ser mais ou menos presente, mas com essas variáveis com naturalidade, né? Quando a gente fala de investimento social privado, não convivemos com naturalidade. A pergunta será assim, vem cá, no espaço aqui de 1 ano, 2 anos, eu preciso ter certeza 100%
né, de me dizer aí o que é que vai entregar, quer dizer, então a gente só convive com naturalidade com o modelo do cultivo conhecido. Nesta terra, com essa semente, se eu plantar aqui, em 2 anos eu vou colher tanto, posso te garantir. Qualquer coisa que seja, como é que eu vou incrementar a capacidade de colheita, como é que eu vou criar um cultivo novo, como é que não sei o quê, coisas que envolveriam experimentação, a gente lida mal. Então, acho que tem um lado que é mesmo fazer a pregação e a reflexão sobre o que é impacto, né, criação de capacidades, criação de conhecimento, etc. É impacto, muitas vezes, potencialmente, mais relevante do que essa entrega de simplesmente reproduzir algo conhecido. Se há um recurso que não é o da escala da gestão pública, mais ainda, aqui a gente tem mais condições de fazer diferença, mas aí eu preciso saber qual é o retorno que eu estou buscando e como é que eu vou trabalhar isso na comunicação, não só na mensuração, mas na comunicação, na valorização do meu papel, né? Tem toda uma coisa aqui. E depois, só um parênteses, tem uma coisa também de relação nossa com o risco também, não é que o setor privado brasileiro, comparado com outros ambientes capitalistas, etc., tem uma relação tão familiar, assim, tão aberta a risco. Aí tem uma coisa de fundo que é nós e a relação com o risco em geral, né? E depois na coisa da exposição, aí até eu tenho, você falou do corporativo, né? Tem uma coisa que quando a gente fala de fazer diferença na esfera pública, a gente muitas vezes vai estar interferindo em temas que são temas de debate, né? São temas que vão comportar opiniões variadas, disputas de visões, etc., né? Está aqui a Daniela Lira Avon, né? Se envolve na agenda de direitos das mulheres e toda a discussão do lugar das mulheres na sociedade de forma muito intensiva e conhece muito intimamente o que é se engajar com assuntos que envolvem eletricidade no debate público, né? Eu acho que a gente tem também que pensar sobre a responsabilidade e o papel para fazer diferença na esfera pública, de encarar isso, mas pensar muito não só em perfis, né? Não tenho dúvida que instituições individuais têm mais latitude, muitas vezes, para encarar esse risco, do que instituições corporativas, sobretudo empresas de maior porte de capital aberto, de que se eu sou gestor, CEO de uma empresa de capital aberto, eu nem posso tomar a decisão de falar, vou fazer o que eu quiser, e se alguém não gostar, paciência, né? Porque eu devo satisfação a meus acionistas, etc. Quer dizer, você tem processos que são complexos aí. Então, é importante pensar que papel cada ator com perfis diferentes pode cumprir, né, o que é que está ao alcance, e 2, pensar arquiteturas, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo da Childhood. Você tem iniciativas financiadas por empresas do setor de turismo, né, lidando com exploração sexual e turismo sexual no setor. Muito difícil para mim, como ator do setor, diretamente dizer, olha, eu vou me envolver aqui com isso, com coisas que estão na minha cadeia. Quando eu tenho, por exemplo, uma arquitetura de uma cotização para que um terceiro ator possa fazer aquilo e gerar uma ação coletiva para minimizar aquilo, eu tenho uma arquitetura em que a racionalidade de cada ator também converge muito mais com isso. Então, acho que tem espaço para a gente pensar o que cada um pode fazer, qual é o perfil de cada ator no setor, e tem espaço para a gente pensar arquiteturas em que esse risco se dilui, se compartilha e a gente avança em poder, e acho que isso é bastante oportuno para nós. Somente muito brevemente, no BID nós temos fundo chamado FUMIN, que é fundo que pode ser usado para pilotar novos conceitos, novas ideias, sobretudo em programas de acesso para micro, pequenas empresas, mas também para treinamento, capacitação. E também nas áreas temáticas, a gente tem criado fundos que são para inovar, para desenvolver novos conceitos, como em Aquafam, para temas de água e esgoto, que a gente faz pequenos projetos onde piloteia ideias, conceitos novedosos que depois podem ser escalados com os mesmos préstamos do Grupo BID, não? Por exemplo, um programa de água nas escolas, esgoto nas escolas, que a gente pôs na Centro-América com uma série de ONGs, programas de banheiro e água potável nas escolas, que depois foi replicado um programa de grande escala no México com financiamento na escala. Ou seja, que sempre tratamos de criar fundos não somente com parceiros, ou em infância temprana, ou em outros temas, onde a gente pode pilotar ideias que depois podem influir o grande financiamento, as políticas públicas, o maior financiamento. Esses são desafios que a gente tenta fazer em temas tão complicados como a educação que a gente já falava. Eu queria agradecer meus 3 palestrantes, acho que foi uma discussão muito bacana, e já vou passar a palavra, queria uma salva de palmas, e vou passar a palavra para o André.